Pode começar. Meus amigos, só para dar sequência aí, antes de passar para os outros dispositivos, vamos lá nos exercícios, para a gente fazer para ver como que o exercício é bem mais simples. Só achar a página aqui. Vamos lá. Apesar de não... Para vocês verem que nem sempre na prova vocês vão se lembrar de tudo. Mas se você lembrar do básico, dá para acertar. Então vamos fazer algumas questões aqui que vai ter até algum conceito que a gente não viu ainda. Mas o que a gente já tem, já dá o quê? Para responder. Vamos lá na página 321. Questão 90. Página 321, questão 90. Noventa e 96. Vocês verem que é a mesma coisa e anos diferentes. Olha para vocês verem. Questão 90 e 96. Não, as questões que eu falei a vocês, de concurso não estão tão que complicadas, né? Podemos complicar a questão. Beleza? Então, questão 90. Qual que é a alternativa? E questão 96. Então, olha lá, questão 90. Servidor público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio à lei, comete o crime de... Aqui, então, é o 312 caput, que tem tanto peculato apropriação quanto peculato o quê? Desvio. Então, mesmo sem saber os outros crimes, dá para acertar a questão que é aí de peculato. A questão 96 é a mesma coisa. O funcionário público apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviar em proveito próprio à lei, comete o crime de... Certo? 94. Funcionário público que se apropria de dinheiro que tenha posse em razão do cargo, comete o crime de... Agora, olha aqui. Aqui ele misturou, né, com os crimes contra o patrimônio. Mas a resposta, mesmo sem saber o que é um crime de roubo, que não estudamos, furto, especialmente não estudamos, extorsão não estudamos, não, mas sabemos que esse crime, se é funcionário público, é crime de funcionário, e se apropria em valor do cargo, o crime é de peculato. Então, óbvio, você vê como que a questão de peculato cai em rendimento. Ou seja, só aí já vimos o quê? 3 questões que parece ser fácil, mais fácil para quem estudou, e foi questão também que caiu na prova o quê? De agente do ano passado. Mas aí que tá, né? Não, pera aí. Agora tem outra situação, né? O cara fala assim, mas tudo é peculado, não seria peculado de novo? Já caiu na prova passada, não ia cair hoje, aí você não marca.
Não é assim que o problema. Nós vamos marcar, já sabe o que é peculato, né? Você tem que sonhar com peculato. Tanta gente que não falando de peculato aqui, você tem que sonhar com isso já. Beleza? Então vamos aí dar sequência. E aonde eu coloquei o apagador? Será que eu levei o apagador embora? Trouxe não? Faz um favor, pega o apagador lá pra mim, pede lá o apagador. Oi? Não, isso é mais pra frente, nós estamos no início, né? Nós estamos no início. Nós temos que ver a dinâmica, né? Porque no concurso passado eu acertei a redação. Né? Eu acertei a redação. Se... Ué, com certeza, né? Com certeza. A gente vai vendo o cenário. Então vamos lá. Relembrando, terminamos a aula falando do crime de concussão. Foi peculato, não. Foi concussão. Que é exigir vantagem devida, direto ou indiretamente, em razão do cargo, ou até mesmo antes de assumi-lo, mas em razão dele. Vantagem indevida. Vimos que dentro da concussão, 316, eu tenho o excesso de exação. O excesso de exação é cobrar tributo e contribuição social indevido, ou quando devido, meio vexatório, do qual a pena aumenta se ele ainda pegar esse valor e desviar em proveito próprio. Agora, tributo e contribuição social são criados pelos entes, né? Tributos, nós temos exemplo de impostos, né? Lá o IPVA, IPTU. Nós temos tal, ou seja, tributo é o gênero onde vai ter impostos, taxas, certo? Então é esse tipo que está vinculado a esse tipo 316, excesso de exação, parágrafo 1º e parágrafo o quê? 2º. Qual multa? Porque, que nem foi a pergunta ali, uma multa não é o quê? Tributo e não é o quê? Contribuição social. Como eu falei, tributos são criados, no entanto, quando você estuda direito tributário, os tributos, os impostos em si, em regra, eles têm que ser criados um ano para ser cobrado o quê? No outro ano. Então vamos dizer que eu estou cobrando de você um IPTU que você não deve. Eu sei que você não deve IPTU, estou cobrando um valor que não é do IPTU. É esses tipos. Não é qualquer valor que vai cair. Ou seja, tem que ser tributo ou contribuição social. Né? O IPVA, por exemplo. ISS, Imposto sobre Serviço. Então nós temos vários o quê? As taxas que são cobradas. Se você cobra uma taxa para prestar um serviço, uma taxa que é o que? Indevida, e você sabe que ela é indevida, aí sim está enquadrado aí no crime de concussão. Te pergunto em relação à multa. Multa não é tributo, multa não é o que? Contribuição social. Então não está amparada neste crime de concussão. Beleza? Agora, não podemos confundir a corrupção passiva com a corrupção ativa. A corrupção passiva é crime de funcionário público contra a administração.
A corrupção ativa é crime de particular contra a administração. Esse aqui não está para vocês no edital. Porque o que está para vocês é o capítulo 1, crimes de funcionário público na administração pública, que vai do tipo 312 ao 327. Acabando esses artigos, começa-se o capítulo 2, que é o crime de particular contra a administração pública. Dentro desses crimes aqui, ó, crime de particular contra a administração pública, eu tenho como exemplos aí que vocês conhecem, o crime de desobediência, eu tenho aqui o crime de desacato, eu tenho aqui o crime de usurpação de função pública. São todos crimes que estão no capítulo 2. Crime de resistência. Todos os crimes que estão dentro o quê? Do capítulo de particular contra a administração pública. Então, qualquer um que está aqui na sala pode cometer o crime de desobediência. Qualquer um que está aqui pode cometer o crime de desacato. Qualquer um que está aqui pode cometer crime de usurpação de função pública. Qualquer um que está aqui pode cometer o crime de resistência. Mas nem todos que estão aqui podem cometer o crime de corrupção passiva. Agora, todos que estão aqui podem cometer o crime de corrupção passiva em concurso com funcionário público. Porque aqui exige a qualidade específica de ser o quê? Funcionário público. Beleza? Agora, esses crimes estão o quê? Ligados. Porque eu posso tê-los em um mesmo contexto fático. Esses crimes viola a teoria monista. O que eu quero dizer com teoria monista? Em regra, todos aqueles que participam do mesmo contexto fático respondem pelo mesmo crime. Ou seja, se reunir 5 aqui em um mesmo contexto fático, matar uma pessoa, todos os 5 irão responder por qual crime? Homicídio. Se nós 5 aqui resolvemos assaltar um banco, vamos responder por qual crime? Crime de roubo. Então, ou seja, em um mesmo contexto fático, envolvendo um determinado número de pessoas, aquelas pessoas irão responder pelo mesmo crime, de acordo com a sua culpabilidade. Isso chama-se teoria monista. Mas corrupção passiva e corrupção ativa pode gerar que o mesmo contexto fático, eu terei pessoas participando do mesmo contexto, mas respondendo por crimes o quê? Diferentes. A corrupção ativa, a palavra-chave é dar, oferecer e prometer. Já a corrupção passiva é o que? Solicitar, receber e aceitar promessa. Por isso que eu falei que solicitar é diferente de exigir. O solicitar está no 317, vai enquadrar em corrupção passiva. O exigir vai enquadrar em concussão, que pode ser na concussão do caput ou no excesso de exação, se a exigência for de tributos ou contribuições sociais indevidas, ou quando devido empregar meio que vexatório.
aí eu vou ter um caso. Esse exemplo que você deu já é um caso que o mesmo contexto fático irá gerar crimes diferentes para cada um. Então, se eu tenho uma blitz, eu já parei. Eu já sei que meu carro está irregular, está com problemas. O policial chega, eu já ofereço, não espero nem exigir, eu já ofereço a vantagem devida, eu já cometi o crime de corrupção ativa. Então, o que espera do policial? Quando ele oferecer, você fale, você está preso em flagrante delito pelo crime de corrupção ativa. Agora, já aconteceu de ele oferecer, cometer corrupção ativa. Em vez do policial prender em flagrante, ele o que? Recebe. Então, eu ofereci corrupção ativa, que não está no conteúdo para vocês. Ele recebeu, o funcionário pratica o quê? Corrupção passiva. Então vai estar lá na questão, o funcionário que recebe, né, uma vantagem indevida, ou aceita a promessa, ou solicita, responde por qual crime? Corrupção passiva. Aí cai uma questão na prova. Se for pegar o policial espertinho, né? O espertinho. Então o cara oferece. Aí ele ofereceu, qual que ele comete o crime? Qual crime? Corrupção ativa, né? Ofereceu. Aí ele cometeu a corrupção ativa. Aí o policial recebe, mas toma as providências cabíveis, prende o cara. O policial cometeu o crime de corrupção passiva? Porque ele recebeu para não fazer a multa, vamos dizer assim. Ele vai e faz a multa. E aí? Ele cometeu? Cometeu. Porque a lei fala, só de receber é o crime. Se além de receber, você realmente deixa de fazer, retarda ou faz contrário à lei, ele vai ter a pena o quê? Aumentada. Então, só de receber já é o crime. Se além de receber você não toma as providências cabíveis, a pena é aumentada. Olha lá, 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo primeiro, a pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Ou seja, então se ele retarda, deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional, olha, gente, que retardar, deixar de praticar ou praticar contrário à lei, essa nomenclatura, retardar, deixar de praticar ou praticar contrário à lei, pode tipificar outros crimes. Agora, se ele deixa de fazer isso em decorrência de receber a vantagem devida, aí eu tenho um crime o quê? De corrupção passiva. Nós vamos ver que quando ele deixar, retardar ou praticar contrário à lei, nós vamos ter um outro crime que vamos estudar agora em instantes. Certo? Mas lá vai ter uma finalidade específica diferenciada.
Não, primeiro, faça a pergunta. Qual que é a pergunta que você quer saber mesmo? Eu sei, e aí? Eu já estou entendendo, estou entendendo. Então seja, a pergunta a pergunta do nosso amigo. Se ele ofereceu corrupção ativa, o outro recebeu e deu a cana, é o termo utilizado. O termo correto, efetuou a prisão em flagrante do cidadão infrator. Isso é o que deve ser escrito na redação. Nós falamos muito errado, inclusive eu, porque é o meio que nós vivemos, né? O meio que você vive, você começa a falar igual. Né? Você começa, né, toda hora. É muita coisa. Mas na hora, sim. Mas na hora de escrever, você não pode escrever que nem você escreve no Facebook. Tem erro de redação, quer escrever igual no Facebook. Eu comecei a conversar no WhatsApp, no Facebook, né? Eu não entendia. Eu perguntava, não entendi, né? Aí quem tá do lado de você, mas esse cara é burro demais, né? Mas é um tanto de siga, eles põem lá 2 pontinhos o negócio, está sorrindo pra mim? Não sei não. É muito detalhe, né? É muita tecnologia, né? Mas, na redação você não pode falar, você tem que falar, né? Prisão em flagrante, isso é só pra gente falar errado, porque a gente vive no meio, né? Mas sabemos falar corretamente, na hora apropriada, na hora que você pensa para falar. Mas, olha aqui, essa resposta aí. Nós estamos estudando aqui direito material. Não direito o quê? Processual. No direito processual, nós temos, né, os meios de produção de prova, como prova testemunhal, prova pericial, perícias. Temos vários meios de provas, testemunhas, interrogatórios, que servem para balizar o convencimento do juiz. E no direito administrativo, aí que vem um problema. Prevalece a presunção de veracidade. Então, tudo que o agente público fala é verdadeiro, até que a parte prejudicada prove o quê? O contrário. A presunção de veracidade. Então, o que você me perguntou é questão de prova. Questão de valor probatório. Como que será feito isso? Aí nós temos que caminhar para o direito o quê? Processual. E nem sempre tudo que acontece nós conseguimos o quê? Provar. Por isso que eu falei a vocês. Sabemos que o cara é traficante, mas não conseguimos prendê-lo porque não tem provas para levar o quê? À prisão. Mas numa prova que vamos fazer, vai ser nítido a questão. Né, nós estamos no direito material, vai ser dito. Lá vai falar que o cara solicitou, recebeu, vai estar direto para que você possa chegar ao crime. Agora, é lógico que quem faz o curso de direito, ele tem uma disciplina de direito penal, como nós estamos tendo aqui, e também vai ter uma disciplina que chama-se direito processual, para no final ele casar tudo, né? Ele casar, saber o que deve ser feito. Por isso que muitos que já têm um conhecimento quando estão trabalhando, já sabem as dificuldades e já produz provas, já vai levantando elementos de informação que futuramente virarão o quê? Provas que irá influenciar no convencimento do juiz. Certo? Então isso aí é questão o quê? De prova. Agora, se não ficar provado que ele recebeu, ele não poderá ser condenado pelo crime de corrupção que passiva, que é ele receber. Mas na prova não precisaremos preocupar com isso, porque na prova vai falar assim, ó, que nós fizemos uma questão aqui: aquele que solicita, recebe, aceita, promete indevida em razão do cargo, responde pelo crime de corrupção passiva.
aquele que exige indevidamente, em razão do cargo, vantagem indevida, comete o crime de construção. Aquele que exige tributo indevido, comete o crime de exação, excesso de exação. Aquele que, por um descuido, deixa sumir um bem da administração que está na sua posse em razão da função, comete o crime de peculato culposo. Entenderam? Ou seja, lá vai falar direto. Agora, é lógico que você já deve ter estudado na Constituição, artigo 5º, ou vão estudar ainda com o professor Wilson, o princípio da inocência. Ninguém é considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, mesmo que eu te pegue em flagrante, tentando apropriar-se de um bem que está em razão da sua função, mesmo sabendo que irá responder pelo crime de peculato, não posso falar que você, antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, diante do princípio da inocência, que você é o culpado pelo crime. Mas, em tese, cometeu o crime de peculato. Mas só poderei falar que você cometeu o crime após todo esse processo, toda a produção dessas provas e o juiz convencer que teve o quê? O crime. Beleza? E na produção de prova, o juiz tem o livre arbítrio de valorar uma ou outra prova. Então, ou seja, ele pode, só tem um testemunho de um contra o outro. Dentro do testemunho de um contra o outro, dentro do contexto fático, até mesmo os antecedentes, né, outras coisas que já devem ter acontecido com o cidadão lá, ele poderá convencer se foi ou não foi. Se ele ficar na dúvida, ele absolve. Entendeu? Então vamos lá. Corrupção passiva. A pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica infringindo dever funcional. Agora, nós temos uma outra modalidade de corrupção passiva que todo mundo esquece. Porque corrupção passiva, o camarada só decora essa: solicitar, receber, aceitar promessa. Se for exigir, é concussão. Aí tem aquele, né? O jeitinho brasileiro. Sempre dá um jeitinho brasileiro. Você é abordado, vamos um pouquinho na blitz, né? O pessoal gosta da blitz, né? O pessoal gosta na hora que vê a blitz, o coração até começa, né? Aí ele tá na blitz. Aí ele, né? Aí ele para na blitz, tá todo errado. Aí fala: eu sou filho de fulano. Fala assim: quer saber de quem você é filho? Não, você não é nada, né? Se você é filho, não sei. Não quer saber, não. Aí, é um tal de ligação, né? Aí liga. Ligando. Aí chega lá, o parente, que é uma autoridade, que é alguma coisa, tal, aquele negócio todo. Aí ele vira e fala assim: não, senhor, não. Natal aí, dificuldade de pagamento, que negócio todo, tal. Libera o cara aí. Libera. Eu estou pedindo para você liberar. Aí o que o funcionário faz? Ele libera. Quê? Ele o quê? É da casa. Nesse momento que o funcionário que fez a abordagem está liberando, ele solicitou alguma coisa? Ele recebeu alguma coisa? Ele está aceitando promessa de alguma coisa? Então não é o caput. Nesse exemplo que eu dei aqui, ele está tendo algum interesse em uma outra situação? Não está tendo interesse nenhum. Ele só estava cedendo ao pedido de outrem. Cedendo ao pedido de outrem. Isso é corrupção passiva. A pena bem mais branda, mas é corrupção passiva também. Pode ser exonerado. Pode sim. Porque isso, além de crime, vai se montar no procedimento administrativo. Aí, nesse procedimento administrativo, vai ver se é interessante, se é necessário a permanência ou não dele. Mas pode ser mandado embora. Ainda mais, esses tipos de crimes é o que mais a administração manda embora. Crimes de funcionário contra o quê?
administração pública. Porque, que nem eu disse, qual o bem jurídico tutelar nesses crimes? A moralidade, honestidade, o bom andamento. Em decorrência da repercussão desse ato, poderá, até mesmo a administração como exemplo, mostrar para a sociedade que ali nós estamos zelando pelo bom andamento e honestidade da administração. Não, a advocacia administrativa não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. A advocacia administrativa do 321 não vamos falar. Ele é patrocinar interesse privado. Que não tem nada a ver aqui. Que foi questão também da prova. Não. Pedir, você pode pedir, ué. Pedir, você pode pedir. Desde que você não ofereça nenhuma vantagem devida. Não. O que eu falaria com ele? O que eu falar? Eu, por exemplo, né, falaria com ele. Você é meu amigo? Você quer o meu bem? Aí ele fala assim, é lógico que eu quero seu bem. Não. Então, amigo que é amigo, não pede o outro para cometer crime. Crime. Não. O que está pedindo não responde por nada. Porque pedir eu posso. Me libera aí, pô. Agora, o que o funcionário tem que fazer? Não liberar, porque o funcionário, ele está... Pera aí, gente. Ele está, o funcionário, vinculado ao princípio da legalidade. Ele não tem, nesses casos, o poder discricionário de fazer ou não. Ele tem que fazer tudo que a lei determina ao deparar com tal situação. Então, se ele deparou, o camarada está irregular, deve ser tomado todos os procedimentos. Na prática, é feito assim, formalmente? Não. Mas o caso não chega ao conhecimento de autoridades superiores. Porque se chegar, o ferro vai descer. Por isso que, quando o camarada tem conhecimento, e em decorrência disso, que esse capítulo cai em todo o concurso para a administração pública hoje, para que o funcionário já entre sabendo de crimes que ele poderá o quê? Responder. Por isso que esse capítulo, se pegar todos os concursos da administração pública, praticamente tem esses crimes. Porque se você cede para receber, corrupção. Conduta mais grave, você ainda está recebendo. Agora, se você cede a pedido de outro, sendo que você não tem a competência legal para poder fazê-lo, é crime. Agora, por que eu falei sem o consentimento? Porque nós vamos dar daqui a pouco a prevaricação. Se você deixa, retarda ou pratica contrário à lei, tendo uma finalidade específica, ele sai daí e vai para a prevaricação. Certo? Então, essas ocorrências que chega o cara no local, né? Chega. Aí como que você resolve fácil? Você dá o código e fala assim, você quer que eu faça? Então lê para mim aqui. Aí na hora que ele lê, ele fica até sem graça de pedir. Você mostra aqui, ó. Você está pedindo como crime aqui, ué. Certo? E hoje esses meios tecnológicos de gravação, tudo, né? Pode alguém estar querendo te ferrar, aí você leva ferro dobrado, né? Tá aqui estudando, fica estudando que é o tempo todo. Então, por isso que eu falo, o camarada estuda, não é que ele é chato, não, que muita gente fala assim, é chato. Ele é chato, o chefe não quis fazer, é chato. Mas se você vai para a função dele, você age que nem ele. Porque quem pedir é fácil, né? Agora, tem uns que pedem e não sabe. Agora, muitas das vezes, quem está lá em cima não vai aceitar um pleito seu, mas não vai ficar te justificando. Eu vou, né, no meio da ocorrência, tudo lá, aqui, ó. Eu não vou ceder o seu pedido, não. Porque é um crime previsto no artigo 317, parágrafo 2º, ceder à influência de outrem, né, deixar de tomar a providência devida, isso é crime. Talvez não tenha tempo para ficar explicando, dando aula no cenário da ocorrência.
Aí o cara sai xingando, né, reclamando, pô, cara chato, tal, picuinha, negócio todo. Não, ué. Você tá o quê? Resguardando a sua função. Porque depois que você perdeu, não adianta chorar. E esse que te pediu não vai estar lá para te amparar. Eu sempre tive, né? Sempre tive assim, ó, com as guarnições. Chegou na ocorrência, fica o dia inteiro numa ocorrência. Não vem com justificativa de ter liberado a ocorrência para atender as demais que tinham ocorrência em espera. Deixa em espera e faça o que você tem que fazer bem. Porque atender 10 ocorrências mal ou ruins pode acarretar para você futuramente um procedimento. Agora, você atendeu uma ocorrência só, o turno todo, mas era necessário ficar o tempo todo nela, fez bem, as que estão em espera, é culpa do Estado que não tem funcionários suficientes para atender as demais. Mas vocês não serão amparados de falar que deixou aquela para atender a outra. Então, você não fez todo o procedimento que devia ser feito. Então, eu sempre dei o quê? Essa orientação. Quem ia perguntar? Não, eu no meu turno passo isso, né? Já para tirar essas justificativas, que não adianta, porque no futuro ele vai responder. Não adianta. Não, quem comete a corrupção passiva é só o agente que deixa de tomar o quê? As providências. Se você simplesmente pedir, você não faça não, tal, você não responde por nada. Você está só pedindo. Você não está oferecendo, você não está o quê? Prometendo. Então, se você só pediu, oh, não faça não, só me libera aí e tal, você não comete crime nenhum. É nós, né? Da casa. Profissionais mais sérios já aconteceu. De você abordar e na hora de ele pedir o documento, ele entregar a funcional. E ele vira simplesmente e fala assim, ó. Se for superior, no caso da polícia, faz a continência normal, que tem que ser feito, procedimento normal. Fala, eu estou pedindo não é a funcional, e sim a habilitação e documentos do veículo. Ah, tem gente que faz. Porque ele recebeu, por exemplo, ele está ali, mas tem uma autoridade superior que está no comando e a diretriz foi essa. Né? Qualquer problema me chama. Corta reto. Ou seja, então, e esse, gente, aqui, a eu falo assim, duvido, ó, aqui nós estamos estudando a técnica, como se deve ser o quê? Feito. Agora, na prática, tem gente que não vai fazer e tem gente que vai fazer. O que vai fazer, que sempre faz, é aquele que vocês falam aí, que é o chato, que é o picuinha, mas é aquele que deita no travesseiro tranquilo à noite. Né? Então aí, vocês estão aprendendo e cada um irá no futuro tomar as suas ações e arcar com as consequências de suas o quê? Ações. Beleza? Então olha aqui. Espera aí, ó. Vamos lá. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração ao dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. A pena é bem menor, mas é o crime de corrupção passiva, cedendo à influência de outrem. Aqui, não aconselho ninguém ficar perdendo tempo gravando pena. Eu não aconselho. Em regra, prova não cobra a pena em específico, a não ser em casos bem específicos, como é o caso da tortura. A não ser aquele caso específico que o funcionário público de direção, chefia, aumenta a pena de 1/3. Mas, em regra, eu não aconselho ninguém a ficar decorando pena, porque se tiver uma questão que envolve a pena, você deixa ela e olha as outras, faz por eliminação.
Marca a alternativa incorreta. Aí vai lá, uma tem a questão da pena. Você desconsidera ela e lê o quê? As demais. Porque para você sair decorando pena, você vai gastar muito tempo. E não é o usual. Então dá para você acertar uma questão sem saber a pena de cada tipo. E também a administração está mais interessada em saber se você conhece os crimes do que a pena. Não é só no concurso de agente. Qualquer concurso, em regra, eles não perguntam. Qual que é a pena do crime de peculato? 2 a 12 anos. Não pergunta. Normalmente não pergunta. Mas pode vir uma questão? Pode ter? Porque está no edital. Mas falo com vocês, né, dentro da gama que vocês têm que estudar, não percam tempo de ficar estudando, decorando o quê? Pena. Porque de 90%, de 100%, 1% poderia, assim, valorar 1%. É muito irrisório a possibilidade de cair perguntando o quê? Pena no geral. Mas aquelas penas específicas, aí é importante saber. Olha aí, passa aí. Eu acho que o slide acabou. O slide acabou. O próximo artigo, 318, é facilitação ao contrabando e descaminho, que também é diferente do crime de contrabando e descaminho. Aqui é aquela mesma regra que aconteceu com a corrupção passiva e corrupção ativa. Aqui é crime de funcionário público contra a administração. E aqui é crime de particular contra a administração. Esse aqui, então, não está no conteúdo de vocês. Mas aquele que entra com mercadoria proibida ou mercadoria lícita sem pagar os devidos tributos, comete o crime de contrabando e descaminho. Descaminho está relacionado com as mercadorias que são lícitas sem pagar o tributo. Contrabando está relacionado com as mercadorias ilícitas que nem aqui poderiam entrar. Aqui, esse crime é praticado pelo funcionário público. E não é qualquer funcionário público. É aquele responsável pela fiscalização. Então, aqui respondendo já a pergunta que o nosso amigo tinha feito anteriormente, quem entra com mercadorias ilegais ou legais sem pagar o tributo, comete o crime de contrabando e descaminho. O funcionário que deveria fiscalizar e não fiscaliza, permite a entrada dessas mercadorias, não comete crime de corrupção passiva. Ele comete o crime de facilitação ao contrabando e descaminho. Então, aquele policial rodoviário que deveria fiscalizar e não fiscaliza, violando o seu dever funcional,
possibilitando a entrada de mercadorias ilícitas ou lícitas sem pagar o tributo, comete o crime de facilitação e descaminho ao contrabando. Então vamos lá, dar uma lida no 318. Qual página que está aí? 367? 267. Olha aí. 318. Olha lá, 318. Página 267. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Na frente está escrito artigo 334. Artigo 334 é o crime do contrabando e descaminho. Então, olha lá. Facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, ele está facilitando, com infração ao dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Então, ele está facilitando a entrada de mercadorias, o quê? Mas, se for funcionário público, contrabando e descaminho. Normalmente. Beleza? Artigo 319. Artigo 319. É o crime de prevaricação. Aqui, esse crime, ele vai retardar, não praticar ou praticar contrário à lei. Nós já vimos isso aqui, gente? Retardar, não praticar ou praticar contrário à lei, nós podemos ter, para isso aqui, o crime também de corrupção passiva. Quando ele cede à influência de outro, ou quando ele recebe e realmente não que pratica, ou pratica contrário à lei, ou retarda. Agora, se ele retarda, se ele não praticar, ou praticar contrário à lei, se ele tiver a palavra-chave sentimento pessoal, ele pratica o crime de prevaricação. Como? Exemplo. Naquela blitz, ele abordou o que? O superior. Não cedeu à influência de outrem. Não foi para receber ou aceitar a promessa. Ele simplesmente deixou de tomar pensando na possível promoção. Ele tem um sentimento o quê? Pessoal. Então ele pratica o crime de prevaricação. Camarada, sexta-feira à noite, às 10h30, vai largar serviço às 23h para um veículo. Logo que para o veículo, vidros escuros. Ele vai lá, na hora que desce,
é a antiga namorada. 10h30, largar 11 horas. 10h30. Ela fala assim, não, você, não paguei IPVA, né, não tal. Aí conversa vai, você tá namorando? Não, tô indo pra cá, não tem nada pra fazer. Aí você, sexta-feira, vai sair. Aí fala, mas é que não vai dar nem pra casa, agora vai ter que remover o veículo, né? Que isso? O telefone é o mesmo? É o mesmo, tal. Não, que eu vou largar o serviço aqui 23 horas, daqui a pouco eu te ligo. Ah, então tá bom então. Aí você libera. Qual é o sentimento pessoal que você está tendo? De ter uma noite agradável, né? Uma noite bem agradável. Se você prender o carro, fazer a multa, você vai ter a noite agradável? Então, você está deixando de praticar o que deve praticar num sentimento, e um sentimento bem pessoal. Você comete aí o crime de prevaricação. Ah, professor, vejo um tanto de coisa. Vários exemplos acontecem na prática, não dá nada porque não chega à autoridade. Mas eu tenho um caso específico que chegou, e dos casos mais inusitados, chegou ao conhecimento da autoridade. Uma ocorrência de roubo, acionou a polícia, tal, foi pro local, aquele negócio todo, pegou a vítima e tal. O veículo tinha o quê? Como chama aquele que corta lá, gasolina lá? Antifurto, né? Aí parou. Mais ou menos meia-noite e meia. Aí chegou lá, tudo, o veículo tá lá, tinha levado o toca-fita, a roda, ou o step, uma coisa assim. O carro dava para andar e tudo. Aí a vítima disse, quanto tempo vai demorar? Fala para mim. Quanto você acha que vai demorar uma ocorrência meia-noite com um veículo localizado de roubo? Umas 4 horas, até o reboque vir, tem que levar o veículo, o delegado tem que liberar, aquele negócio todo. Aí a própria vídeo falou assim, não quer mais nada não. Só um toca-fita aqui, eu prefiro pagar esse trem aqui e tal, vambora. Aí a guarnição resolveu liberar o veículo para não ficar depois do horário. Agarrado. Só que na hora que liberou, você acha que libera-se a ocorrência falando isso aqui? Outra coisa, nada constatado, né? Chegamos no local, não encontramos ninguém, mais ou menos isso aí. Beleza. Todo mundo para casa, bonitinho, no horário. Passa uma semana, os que tinham roubado é preso roubando outro carro. O infeliz, o cidadão, né? Tô brincando. Ele assistindo a reportagem, ele vê os caras. Assim, agora eu vou arregaçar esses caras. Aí vai na delegacia e fala com o delegado. Esse cara me roubaram. Ele fala assim, cadê a ocorrência? Não foi feita a ocorrência. Aí o delegado notifica o quê? A polícia militar para poder apurar, porque não foi feito o que é a ocorrência. E é mais ou menos isso, nós vemos nos depoimentos, é isso que acontece. Aí, por que liberou? Porque queria sair no horário. Mas o cara também pediu, mas crimes de ação penal pública incondicionada, são todos crimes de ação penal pública incondicionada, a vítima não tem que optar, não. Deve ser feito os procedimentos o quê? De praxe. Então ele deixou de fazer o que deveria fazer, retardou, porque queria sair dentro do horário, mais ou menos que foi o quê? Levantado. Se teve um sentimento pessoal, pratica-se o crime de quê? Prevaricação. Aí é aquilo que eu falei, que você perguntou. Se ninguém falasse nada, ia ficar elas por elas, como muitos casos na prática ficam. Mas, uma hora, chega. Aí você vai e responde um processo e depois fala, por que eu não fiz, né? Por que eu não fiquei 3, 4, 5, 6 horas a mais? Porque agora eu vou ficar muito mais que isso. Respondendo processo, tendo aquele negócio de ter que ir, porque a própria doutrina já fala que só estar no banco do réu já é um constrangimento. Já é uma sensação que ruim. Então, nós temos aí, então, o crime de prevaricação, que foi a sua outra pergunta aquela hora. Se eu tenho um sentimento pessoal, deixo de praticar, pratico o contrário, ou
retardo, eu tenho um crime de prevaricação. Se cair o crime de prevaricação, com certeza vai ter a palavra lá, sentimento pessoal. E esse sentimento pessoal é amplo, né? O caso concreto que vai ter que provar se ele deixou ou não de ter o quê? Ele teve aquela postura, tinha por trás um sentimento pessoal. E é de acordo com todo esse material probatório que vai chegar com convicção do juiz se ele tinha ou o quê? Não tinha. Porque se não tem sentimento pessoal, eu não posso falar crime o quê? De prevaricação. Dentro do princípio da legalidade e da reserva legal. Então, olha aí. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contrário à disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Interesse ou sentimento pessoal, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora nós temos aí também um artigo novo. Nós temos aí o artigo 319A, conhecido aí como prevaricação especial. Que está afeto, né? Aí está afeto a vocês, diretamente. Que esse artigo vem a punir o diretor do estabelecimento ou os seus agentes que deixam ingressar dentro do estabelecimento penal telefones, equipamentos que vai proporcionar a comunicação no meio interno deles e a comunicação com o meio externo. Então nós temos aí o artigo 319, que foi criado aí, 319A, que é conhecido pela doutrina como prevaricação especial, que ela visa punir o diretor ou os seus agentes que deixam ingressar aí esses equipamentos. Então olha aí, artigo 319A, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente o quê? Externo. Então eu tenho aí a prevaricação especial. A pena, né? A pena, né? Eu achei também bem branda, né? Crime de menor potencial ofensivo. Entrar uma cachaça? Não, entra. Mas olha aqui para vocês verem. Olha aqui. Não. O tipo ali prevê a punição de telefone, rádio, similar, equipamentos que permitam a comunicação entre os presos e o mundo externo. Não é a comunicação, não. É a comunicação aparelho que vai proporcionar. Isso que pune o quê? O tipo. Aqui na prova, entrou cachaça, é o crime? Não. Agora, se você está deixando entrar cachaça, recebendo um valorzinho, que crime é? Que crime que é? Está deixando de praticar um ato de ofício que é impedir para receber uma vantagem. Crime, corrupção passiva. E o que está dando dinheirinho, corrupção ativa. Muda o contexto, muda-se o crime. Além da infração administrativa que a pessoa está cometendo. Toma um dinheirinho aqui, tá pegando dinheirinho, tá recebendo, corrupção passiva.
E aqui, né, você vai falando, cada um vai pro outro, né? Então, tomem cuidado que vocês estão cometendo crime sem saber, né? Agora já sabe. E a punição é pior. Não tem a situação da Bíblia, né, que fala lá que aquele que conhece a Bíblia e peca é pior do que aquele que não a conhece. Então agora vocês estão conhecendo a Bíblia do Código Penal. Beleza? Isso. Quem está levando, por exemplo, um celular, transportar celular é crime? Transportar celular é crime? Então, ela que ela que está levando o celular não comete crime. No entanto, vocês que estão lá, que pegam a mulher com o celular, normalmente ela é solta depois da revista. Confere ou não? Agora, se ela está levando droga, droga é crime de tráfico. Lei 11.343. Então, quando você pega a mulher levando lá um tablete, né, não sei lá, né, um tablete, ela não é solta. Ela é conduzida para a delegacia e autuada em flagrante de crime de tráfico, por exemplo. Então vai depender do material que ela está o quê? Transportando. Normalmente, normalmente lá os agentes estão aqui, pode até responder melhor. Quando chega lá, ela está lá, deve ser feito. Eu não sei como que funciona, mas eu tenho quase certeza que deve anotar em algum lugar, deve ser feito um registro que ela foi pega, né, com material e depois ela é o quê? Liberada, né? Mas é liberada. Eu sei, mas não, o que vocês estão pensando, estão aí falando, é do favorecimento pessoal e real, que além disso tem que ter outro o quê? Finalidade, né? Tem que ter outra, né? Tem que ter outros, que eu vejo vocês. Gente, o princípio da legalidade e da reserva legal tem que se encaixar especificamente o quê? Dentro do tipo, né? Tem que especificamente enquadrar o quê? Dentro do tipo. Mas aqui dentro desses crimes que vocês estão estudando, o que pune aqui falando com relação ao que falou, entrar com cachaça, que foi a pergunta em si, entrar com cachaça não é crime o quê? Nenhum, né? Não é crime nenhum. O crime que aqui pune é entrada de telefone, rádio, né? Ou aparelho similar, no entanto, não fecha que possibilite o quê? Que possibilite a comunicação com o meio interno ou externo. Esse é o artigo 319-A, prevaricação especial. Beleza? Agora nós temos aí o artigo 320. O artigo 320, que é a chamada o quê? Condescendência criminosa. Na condescendência criminosa, eu tenho que ter a figura do superior e eu tenho que ter a figura do subordinado. Aqui dentro da figura do superior e subordinado, o superior deixa de responsabilizar o subordinado
ou de comunicar, ou de comunicar à autoridade competente para responsabilizar o subordinado por indulgência. O que é indulgência? Sentimento de dó. Compaixão. Então, o superior deixa de responsabilizar o subordinado, deixa de responsabilizar o subordinado, ou quando ele não tem competência de comunicar à autoridade competente, em decorrência de um sentimento de compaixão, de dó. Porque não é porque ele é superior que ele tem a legitimidade de punir o subordinado. Então, se ele não tem a legitimidade, ele comunica quem é o quê? Legítimo. Dentro da Polícia Militar, para vocês entenderem, eu tenho diversos comandantes, diversos tenentes-coronéis, diversos coronéis, diversos soldados. Só que não é todo comandante, não é todo tenente-coronel que em regra é um comandante do batalhão, que pode punir um soldado. Porque o soldado, para ser responsabilizado de forma administrativa, ele tem que ser responsabilizado por seu chefe direto. A quem ele está vinculado. Então, esse superior, que não tem o poder de responsabilizar esse subordinado, ele comunica à autoridade competente que tem o poder de responsabilizá-lo. A mesma coisa de vocês. Vocês estão no estabelecimento penal, tem um diretor. Existem outros diretores, mas vocês não estão subordinados a todos os diretores. Você está vinculado ao seu diretor direto. Então, o outro diretor fica sabendo, ele comunica ao diretor que você está subordinado, e sim, este toma o quê? As providências. Agora, se esse superior deixa de tomar a providência em decorrência de compaixão, dó, pegou o cara lá dormindo, não podia estar dormindo, aí fala, nossa, eu tô com um filho recente, né, o bicho está pegando, não, tô fazendo um bico extra aí, porque não tá dando. Aí você fica com dó, compaixão e deixa o quê? De responsabilizar. O superior comete o crime de condescendência criminosa. Beleza? Então esse é o crime do artigo 320. Então olha aí o artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Detenção de 15 dias ao mês ou multa. O crime de condescendência criminosa. Beleza? Agora, vamos para o crime de advocacia administrativa. Artigo 321. Advocacia administrativa.
Não entendi. Não, advocacia administrativa, eu vou explicar ainda. O que eu expliquei agora foi a condescendência criminosa. A condescendência criminosa é quando o superior deixa de responsabilizar o subordinado ou comunicar quem o faça, quem é competente, por indulgência. Gente, na prova de vocês, sempre que cair quer a resposta condescendência criminosa, vai ter a palavra lá sentimento ou interesse pessoal. Sempre vai ter, né? Opa, mentira. Prevaricação. Vai ter a palavra o quê? Indulgência. A prevaricação que é sentimento ou interesse pessoal. Estou fazendo toda pergunta que os clientes vão até embolando. Mas aqui, vai ter a palavra lá, indulgência. Aí caiu na prova para arregaçar o candidato. Caiu. Superior deixa de punir o subordinado por sentimento de dó. Aí na hora que o cara leu sentimento, ele falou assim, ó, tem um crime que tem sentimento. Qual que é crime que tem sentimento? Ó, prevaricação. Aí ele marcou a prevaricação e errou. Porque a prevaricação é sentimento ou interesse pessoal. Agora, a dó é um sentimento. Mas não é um sentimento, você não está tendo interesse, você está tendo uma dó ali. Né? A dó é diferente da conotação do interesse e sentimento pessoal da prevaricação. Conseguiram perceber aqui? Ou seja, a prova colocou sentimento de dó. Sentimento de dó é indulgência. Então, eu tenho um crime de condescendência criminosa. Beleza? Então, vamos ficar o quê? Atento. A condescendência criminosa tem que ter superior e subordinado. Se eu inverter subordinado contra superior, não é condescendência criminosa. Porque a condescendência criminosa é do superior para subordinado. Então, a condescendência criminosa é sentimento de dó. Sentimento pessoal ou interesse pessoal, prevaricação. A condescendência, sentimento de dó, que é a indulgência. Então, vocês viram, né? Todo crime vai ficar fácil para vocês se vocês ir decorando a palavra-chave. Você não precisa nem ler o crime todo. Dentro do contexto de conteúdo para vocês, você tem que ler tudo. Caiu a palavra exigência, você já vai para a concussão. Caiu a palavra receber, corrupção que passiva. Caiu sentimento pessoal, prevaricação. Caiu lá, você leu lá no meio, indulgência, condescendência o quê? Criminosa. Caiu lá, apropriar, peculato. Por que eu falo apropriar, peculato? Porque eu tenho vários crimes de apropriação. Mas aqui no contexto nós estamos, a apropriar, aí você vai ler em razão do cargo, peculato. Você já pensa o quê? No peculato. Como? Mas não precisa nem ser crime, né? Pode ser infração administrativa. Não precisa ser necessariamente o crime. Pode. Gente, olha a pergunta aqui. Para gerar o crime de prevaricação, o crime de condescendência criminosa é pudor de ato do subordinado, não é? Aquele ato subordinado não tem que ser necessariamente crime, não. Pode ser atos que configuram infração administrativa. A mesma coisa,
A prevaricação, né, é retardar, deixar de praticar contrário à lei. Ato de ofício, que não necessariamente é somente relacionado a crime da outra pessoa. Atos infracionais, né, de infrações administrativas, também pode configurar os respectivos delitos. Porque a lei fala ato de ofício, o que você deve fazer. Então, você deve tomar posturas, determinadas posturas, quando eu tenho um ato infracional, né? Quando eu tenho um crime, ou seja, existem regras que você deve tomar, independentemente se o ato é criminoso ou é somente um ato sobre o quê? Infração o quê? Administrativa. Percebeu? Pode ser que aquele ato do subordinado, no caso da indulgência, ou o ato do terceiro possa ser também um quê? Um crime. Beleza? Solicitar. Que crime que lembra para você? Solicitar. Corrupção passiva. Beleza? Então, ou seja, se você guarda um verbo e o nome do crime, você tem que guardar. Por isso que toda hora eu falo, né? Que nós começamos lá do 312, peculato. 313, peculato mediante erro. 313A, a inserção de dados falsos, alterar, né, o banco de dados. 313B, que foi lá, alteração do sistema informatizado, alterar o programa. 314, que nós estudamos, que foi a utilização, sonegação, extravio do livro, documento oficial. 315, o desvio, o emprego irregular de verbas ou rendas públicas. O 316, que é a concussão. 317, que é a corrupção passiva. 318, que é a facilitação ao contrabando, o descaminho. 319, prevaricação. 320, condescendência criminosa. E o 321 agora, que vai ser o quê? A advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? É quando o funcionário, aproveitando da sua função, patrocina, ou seja, vai diligenciar em favor próprio. Interesse privado, favor próprio. Ou seja, ele vai utilizar a sua função para obter o quê? Proveito próprio. Exemplo, ele tem aí uma propriedade, né? Ele mexe aí com alguns tipos aí de investimento e ele vai investir num local onde ele tem residência para ter o quê? Uma valorização do imóvel dele. Ao invés de olhar onde seria o melhor investimento, atenderia melhor o que? A população. Então, ou seja, ele está patrocinando interesse próprio em prol de si próprio. Estaria utilizando o seu cargo para si o quê? Beneficiar. Beneficiar. Certo? Então, olha aí o 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de 3 meses ou multa, parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, a palavra-chave aqui é você guardar o quê? Patrocinar interesse privado em decorrência da administração pública. Então, ele vai utilizar o cargo dele, a função dele, para patrocinar interesse o quê? Privado. Por exemplo, valorização do meu imóvel. Que? O reboque. Investe em reboque. Não estou entendendo. O que eu entendi é a finalidade, né? O reboque. Pode ser, né?
Mas lá, eu não lembro, no filme Tropa de Elite, tá falando do reboque de caminhão. Eu estou tentando encaixar aqui, eu estou tentando pensar. Porque eu tenho que ter o funcionário público patrocinando o quê? Interesse privado. Ou seja, utilizando sua função. Porque lá no caso, lá, eu não lembro do Tropa de Elite, porque eu tenho que ver, né? Que poderia estar enquadrado aí naqueles crimes de corrupção passiva, que lá não tinha muito. Então, eu tenho que olhar, né? Se ele está patrocinando interesse privado, porque, na verdade, o tipo ali ele é aberto. Eu tenho que ver uma situação para ver como que se ela vai encaixar o quê? Certinho, né? Se ele está patrocinando, como exemplos práticos que eu dei para vocês aqui, com relação ao quê? A imóvel. Porque nós temos vários funcionários públicos que é responsável por alvará de imóveis, né? Alvará para construção, certo? Então, ou seja, pode ser que uma região não pode ter determinado tipo de construção. Ele é o responsável para ter o alvará. Ele quer construir aquilo que é proibido no terreno dele. Então, ele começa a trabalhar ali para a liberação da construção daquele tipo de imóvel naquela região. Certo? Então, ele está patrocinando o quê? Interesse privado, utilizando o quê? Da função pública. Beleza? Então, tem um crime do artigo 321. Não sei por que também, viu? Eles gostam desse crime. Eles gostam de colocar esse crime aí nas provas. E lá a palavra vai vir o quê? Patrocinar interesse privado. Agora, o artigo 322 fala da violência arbitrária. Interesse privado. Patrocinar interesse o quê? Particular. Interesse particular. Nós teremos aí o crime da advocacia administrativa. Patrocinar, que normalmente realmente eles colocam a palavra o quê? Patrocinar. Beleza? Coloco aí. Oi? Não, direta é ele diretamente fazê-lo ou ele influenciar o outro em decorrência o quê? Da função dele. Porque direta é eu fazer, indireta eu ter outra pessoa para fazer para mim. Tá querendo lá exigir vantagem devida. Eu posso exigir diretamente ou eu mandar uma pessoa fazer a exigência para mim. De forma que direta ou indireta. Não precisa ser as claras, diretamente pela pessoa. Beleza? Violência arbitrária. Olha aí o artigo 322. Ele diz: praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Então, olha aí. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Hoje existe, né, uma crítica muito grande ao artigo 322. Crítica, eu digo assim, que estaria esvaziada a aplicação do artigo 322 em decorrência da Lei 4898. Porque essas condutas hoje está prevista uma lei especial, que é a lei que trata do abuso de autoridade. Que dentro da abuso de autoridade está o abuso de poder. Então, normalmente hoje, a autoridade que utiliza de violência vai contra a incluminidade física das pessoas em decorrência da função, eles são denunciados hoje não pelo 322, e sim pela Lei 48, o quê? 98, que é abuso de autoridade. Mas o artigo 322 está aí. Ele não foi revogado expressamente, não foi tirado, ele está aí, mas alguns doutrinadores falam que ele foi revogado tacitamente. Porque as condutas que enquadravam no 322 foram para a Lei 4898. Mas
tá aí para vocês. Se cai lá, praticar violência no exercício da função, eu tenho um crime de violência o quê? Arbitrária. E o crime de violência arbitrária diz o quê? Além da violência. O que quer dizer com aquilo? Se eu, no decorrer da minha função, quebrar o seu braço, eu iria responder por violência arbitrária, 322, mais a violência. Qual foi a violência? Lesão corporal. Então ele iria responder pela violência arbitrária, mais o crime de lesão corporal. Mas a tortura que nós vamos ver, ela tem violência, ela tem grave ameaça, mas as finalidades são totalmente diferentes. Ó, nesse caso aí, essa pergunta sua tá fora mesmo. Porque tem crimes em outros capítulos que é facilitar, auxiliar a fuga de preso. Fugir por si só não é crime, é falta grave, segundo a LEP, nós vamos estudar. Então isso não é crime. Depois nós vamos até estudar mais detalhadamente aí esse caso. Por isso que eu não vou aprofundar muito agora. Mas, nesse caso aí não seria tortura também, porque não está dentro da especialidade da tortura. Poderia ser outro crime. Mas o que a gente deve fazer, né, antes de levar, por exemplo, ao banheiro, eu não sou lá, não sei como que é os procedimentos lá. Mas ele deve ir lá, verificar se tem como fugir, se tem buracos, se tem janela, a janela está fechada, ou seja, deve ser feita a vistoria antes. Porque como que vai... Eu não li nem as regras, como que é feita as regras lá. Mas, normalmente, deve ser desse jeito que deve ser feito. E talvez ele fugiu porque isso ele não foi feito. Ou realmente ele o quê? Facilitou, por isso que está respondendo pelo crime de auxiliar aí a fuga, a evasão do preso. Certo? Então, é outra conotação. Beleza? Então vamos aqui. Nós estamos na violência o quê? Arbitrária. Então, violência arbitrária é você o quê? Praticar violência em razão da função. Ou seja, você ir além do que você pode. Mas, que nem eu disse, hoje na prática, quem faz isso vai para a Lei 4898. Mas está aí. E nós não podemos considerar. Porque teve uma questão na prova da CEMIG do ano passado que cobrou o artigo 326. Que esse hoje, aqui vai ter alguns que vai falar assim, não, esse crime ainda existe. Apesar da Lei 44/98, Lei de Abuso de Autoridade. Mas o artigo 326, que é violação ao sigilo da concorrência, hoje esse artigo não aplica mais não. Porque nós temos a lei 8666, que é a lei de licitação. E quem viola a licitação hoje responde pela lei 8666. O artigo 326 ele foi revogado tacitamente, não tinha aplicação dele, mas pelo fato dele não ter sido tirado do Código Penal expressamente, eu não sei se o cara que fez a prova não sabe, ou ele olhou lá e colocou, não sei qual foi a ideia dele, mas caiu. Então, nós não podemos desconsiderar que existe um crime de funcionário público contra a administração do 326, que é a violação à proposta de concorrência. O que é isso? Existem vários modelos de licitação. Nós temos hoje a Lei 8666 que fala do convite, fala da tomada de preço, né? Fala aí da específico da concorrência, que é a modalidade principal quando envolve bens mais caros.
Em poucas palavras, o que é isso? Na concorrência, e aí um 323 trata só da concorrência, lá é mais amplo. O que é? Você participa de um processo de habilitação, você habilita. Depois que você habilita, você apresenta uma proposta, que vai ter o valor. Eles vão abrir a proposta, o menor valor ganha. Então, como que eu posso ter devassar? Eu posso tomar conhecimento daquela proposta e falar para o concorrente, dar uma proposta o quê? Menor. Então, se você viola esse tipo de procedimento, desde 40, o código é de 40, punir o quê? Essa violação. Só que essa violação hoje eu tenho uma lei especial, que é a Lei 8666. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa lei é de 93. Então, ou seja, ela veio depois do Código Penal. Então, ela se aplica hoje nos casos, princípio da especialidade. Mas a pessoa não está entendendo nada, isso está querendo dizer, nunca mexi com direito, não entendo isso. Não precisa o quê? Entender. Eu só estou falando do que acontece. Mas para você, para a prova, se cai lá, violação de segredo, sigilo de concorrência, é crime de funcionário contra a administração. Se cai lá, violência arbitrária, é crime de funcionário público contra a administração. Eu só estou falando hoje que, na prática, esses dois dispositivos, o artigo 322 e o artigo 326, na prática, hoje, eles são o quê? Pouco usados. O 326 não é nem mais usado. Mas, com relação ao 322, alguns doutrinadores ainda sustentam a vigência desse dispositivo. Então, olha aí o artigo 326. Artigo 326. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. O ensejo de devassá-lo. Nós temos aí o crime do artigo que 326. Beleza? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Para a prova, nós vamos levar que tem a violência arbitrária. Se cai lá, são crimes de funcionário público. Letra A, violência arbitrária. Tá certo? Violação do sigilo de concorrência. Tá certo? Isso tá certo. Tem, tá no código, tá no material. O que eu estou falando hoje é que, na prática, esses dispositivos não são o quê? Utilizados. A não ser o 322, que ainda em alguns casos, alguns ainda o quê? Sustentam. Mas a maioria das condutas que estavam no 322 foi para a lei de abuso de autoridade, bem como o 326 foi para a lei de licitação. Então fica faltando para a próxima aula o 323, 324, 325. Na próxima aula, nós vamos fazer esses três e eu vou trazer em torno de 20 questões para a gente poder fazer e aí encerramos a matéria de crimes de funcionário público contra o quê? A administração.